A escalada de tensões no Oriente Médio entra em uma fase crítica, marcada por um ultimato direto emitido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo declarações recentes, o Irã teria um prazo de 48 horas para alcançar um acordo ou reabrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, segundo a própria mensagem, uma resposta militar de grande escala seria desencadeada. Esse posicionamento ocorre em um momento de máxima instabilidade geopolítica, com múltiplos vetores de tensão se cruzando simultaneamente. De um lado, ataques recentes intensificam o cenário no território israelense. Informações divulgadas indicam que munições de fragmentação lançadas pelo Irã atingiram áreas próximas ao principal quartel militar em Tel Aviv, ampliando significativamente o nível de risco, sobretudo pelo tipo de armamento utilizado. Esse tipo de munição, ao dispersar múltiplas cargas sobre uma área ampla, torna a interceptação muito mais complexa para os sistemas de defesa aérea e eleva drasticamente o potencial de dano em áreas urbanas densamente povoadas. Embora, neste episódio específico, não tenham sido confirmadas vítimas, ataques semelhantes nas últimas semanas já provocaram danos materiais relevantes e ferimentos em diferentes regiões da área metropolitana. Esse movimento não ocorre de forma isolada. Ele faz parte de uma estratégia mais ampla de intensificação por parte do Irã, que vem ampliando o uso de armamentos com maior capacidade de saturação, o que aumenta a preocupação internacional sobre uma possível escalada fora de controle. Paralelamente, um novo elemento crítico surge no centro da crise: o Estreito de Hormuz. A Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter realizado um ataque com drone contra um navio vinculado a Israel nessa região estratégica. Segundo o comunicado divulgado, a embarcação foi atingida e um incêndio teria sido provocado a bordo. O navio, identificado por autoridades iranianas como MSCI Shika, teria sido alvo direto da operação, embora até o momento não haja confirmação independente sobre a extensão dos danos ou possíveis vítimas. Ainda assim, o impacto geopolítico do episódio é imediato. O Estreito de Hormuz representa um dos principais gargalos do comércio global de energia, sendo responsável por cerca de 1/5 do fluxo mundial de petróleo. Qualquer instabilidade nessa região gera efeitos diretos sobre preços, cadeias logísticas e segurança energética global. Nesse contexto, o próprio Irã elevou o tom de sua posição estratégica. Segundo informações, autoridades em Teherã passaram a considerar que a situação no estreito mudou de forma irreversível. A passagem, que historicamente operava como uma via internacional de livre navegação, passa a ser tratada como uma zona sob controle estratégico direto iraniano. Essa mudança implica um novo paradigma: a possibilidade de que nenhum navio atravesse a região sem autorização de Teherã, incluindo a eventual imposição de condições ou custos para o trânsito marítimo. Trata-se de uma alteração estrutural no funcionamento de uma das rotas mais importantes do mundo, com implicações diretas para o comércio global. Enquanto esse cenário se consolida, outro ator entra em cena tentando reduzir os danos imediatos: a Turquia. Autoridades turcas iniciaram negociações para permitir a saída de navios de propriedade do país que permanecem na região, ainda que registrados sob outras bandeiras. De acordo com dados oficiais, havia inicialmente 15 embarcações turcas na área no início do conflito. Dessas, 2 já conseguiram sair, enquanto 4 não pretendem deixar a região por estarem vinculadas à produção de energia ou ao comércio local. Restam, portanto, 9 navios cuja retirada depende diretamente de negociações diplomáticas com o Irã. Um precedente já havia sido estabelecido em março, quando um cargueiro turco conseguiu atravessar o estreito após receber autorização iraniana, evidenciando que o controle exercido por Teherã sobre a região já se traduz em decisões práticas sobre o fluxo marítimo. Ao mesmo tempo, a crise avança também para o campo nuclear. A Rússia reagiu de forma contundente
após ataques que atingiram a área próxima à central nuclear de Bushehr, no sul do Irã, onde há presença de técnicos russos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, classificou o episódio como uma ação nefasta e exigiu a cessação imediata de ataques contra instalações nucleares iranianas. Segundo declarações oficiais, esses ataques representam uma violação grave das normas internacionais e colocam em risco não apenas a segurança regional, mas também o equilíbrio global em matéria de não proliferação nuclear. A situação levou Moscou a iniciar uma evacuação de emergência de seus cidadãos ligados à instalação, sinalizando o nível de gravidade percebido pelo Kremlin. A resposta internacional à escalada no Oriente Médio passa a ganhar contornos mais definidos, especialmente a partir da atuação conjunta de potências como Rússia e China. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, instou publicamente os Estados Unidos a abandonarem a estratégia de ultimatos em relação ao Irã. Segundo análises diplomáticas, a manutenção de uma postura baseada em prazos e ameaças militares reduz drasticamente as chances de uma solução negociada e aumenta o risco de um confronto direto de maiores proporções. Em conversa com seu homólogo iraniano, Lavrov reforçou que uma mudança de abordagem por parte de Washington poderia abrir espaço para uma saída diplomática mais estável. Esse posicionamento ocorre enquanto o próprio ultimato de Donald Trump permanece como o principal fator de pressão no cenário atual. O prazo estipulado estabelece que, até o início de abril, o Irã deveria reabrir o Estreito de Hormuz ou enfrentar uma resposta militar severa. O fechamento do estreito, por onde circula aproximadamente 20% do petróleo mundial, já é considerado uma das consequências mais desestabilizadoras da atual guerra no Oriente Médio, iniciada no final de fevereiro, após ações militares envolvendo Estados Unidos e Israel. As ameaças feitas por Washington incluem a possibilidade de ataques diretos contra infraestruturas críticas iranianas, como sistemas elétricos e instalações estratégicas. Ao mesmo tempo, declarações posteriores do próprio Trump indicaram certa ambiguidade, ao sugerir que um prazo adicional poderia ser concedido, revelando uma possível oscilação na estratégia adotada. Esse cenário de incerteza estratégica amplia a volatilidade internacional, tanto no campo militar quanto nos mercados financeiros, que passam a precificar o risco de interrupção prolongada no fluxo energético global. Enquanto isso, Moscou reforça sua atuação como mediador. Autoridades russas expressaram a expectativa de que iniciativas internacionais possam contribuir para uma desescalada sustentável, destacando a importância de reconstruir canais de diálogo que hoje se encontram fragilizados. Paralelamente, a China também intensifica sua movimentação diplomática. Em contato direto com a Rússia, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, reiterou a disposição de Pequim em atuar conjuntamente para reduzir as tensões no Oriente Médio. A estratégia chinesa mantém sua linha tradicional, baseada na defesa de soluções políticas, com ênfase no diálogo, na negociação e na construção de consensos multilaterais. Segundo avaliações, a chave para resolver a crise no Estreito de Hormuz passa necessariamente por um cessar-fogo imediato, capaz de estabilizar a região e garantir a segurança das rotas marítimas. Essa coordenação entre Rússia e China ganha ainda mais relevância diante das discussões no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, onde uma proposta apresentada pelo Bahrein busca estabelecer mecanismos de proteção ao transporte marítimo comercial na região. O objetivo é evitar que a escalada militar comprometa de forma irreversível uma das principais artérias do comércio energético global. No entanto, o avanço dessas iniciativas depende diretamente da disposição das partes envolvidas em reduzir o nível de confronto. O cenário que se desenha, portanto, não é apenas de um conflito regional, mas de uma disputa com implicações sistêmicas.
A combinação entre pressão militar, controle de rotas estratégicas, risco nuclear e atuação de grandes potências cria um ambiente de instabilidade que ultrapassa fronteiras e redefine o equilíbrio geopolítico global. A crise no Estreito de Hormuz deixa de ser apenas um episódio localizado e passa a representar um ponto de inflexão na dinâmica do poder internacional, onde comércio, energia e segurança se tornam elementos inseparáveis de uma nova fase de tensão global. A evolução desse cenário indica que o que está em jogo já não é apenas uma crise regional, mas uma transformação estrutural no equilíbrio de poder global. O Estreito de Hormuz, que por décadas funcionou como um corredor relativamente estável do comércio energético, passa a ser reinterpretado como um instrumento estratégico de pressão, capaz de influenciar mercados, decisões políticas e alinhamentos internacionais em tempo real. Segundo analistas, o ponto central dessa crise não está apenas nos ataques ou nas ameaças diretas, mas na mudança silenciosa das regras que sustentavam o sistema internacional. Quando uma rota responsável por cerca de 20% do petróleo mundial deixa de operar sob a lógica de livre navegação e passa a ser condicionada por interesses geopolíticos, o impacto ultrapassa imediatamente o campo militar e atinge o núcleo da economia global. Ao mesmo tempo, a postura dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, baseada em ultimatos e pressão máxima, revela uma tentativa de retomar o controle estratégico pela via da dissuasão direta. No entanto, a resposta coordenada de potências como Rússia e China sugere que o cenário atual já não permite soluções unilaterais simples. Pelo contrário, evidencia um sistema internacional cada vez mais fragmentado, onde múltiplos polos de poder disputam influência simultaneamente. A presença crescente da Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em operações diretas na região, aliada à disposição do Irã em redefinir o funcionamento de Hormuz, reforça a ideia de que o controle territorial e logístico passou a ser utilizado como ferramenta central de negociação, ou de confronto. Nesse contexto, especialistas avaliam que a maior vulnerabilidade não está apenas no risco imediato de escalada militar, mas na possibilidade de um colapso gradual da previsibilidade internacional. Mercados dependem de estabilidade, cadeias logísticas dependem de confiança, e a energia, que sustenta praticamente toda a economia global, depende de rotas seguras e contínuas. Quando esses elementos passam a ser questionados ao mesmo tempo, o sistema entra em um estado de tensão permanente. A tentativa de mediação por parte de atores como Rússia e China, incluindo iniciativas dentro da Organização das Nações Unidas, mostra que ainda existe espaço para uma desescalada. No entanto, esse espaço se estreita à medida que as ações no terreno avançam mais rápido do que a diplomacia consegue acompanhar. O que se desenha, portanto, não é apenas uma crise pontual, mas um possível ponto de ruptura. Um momento em que decisões tomadas em dias, ou até em horas, podem redefinir fluxos comerciais, alianças estratégicas e até a própria arquitetura de poder global. Se o Estreito de Hormuz permanecer sob tensão, não será apenas o Oriente Médio que sentirá os efeitos. Será o mundo inteiro. E a pergunta que passa a dominar o cenário internacional não é mais se haverá impacto, mas até que ponto essa crise pode ir e quem, de fato, ainda tem capacidade de controlá-la. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se sim, nos ajudaria muito se deixasse um comentário, pois o algoritmo do YouTube valoriza isso e recomenda nossos vídeos para mais pessoas. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e assim receberá uma notificação quando lançarmos o próximo vídeo. Nos vemos lá. Um grande abraço.